Opa pessoal, tranquilo? Eu estou aqui vindo antes do vídeo para pedir para que vocês me sigam no Instagram, @Matzilla, eu tô sempre postando coisa lá, novidades sobre os vídeos, e também no Twitter, @Matzilla616, onde eu tô sempre tendo um contato próximo ao pessoal do canal, então eu espero que vocês me sigam lá, muito obrigado e vamos lá pro vídeo. Quando a Sony comprou os direitos para fazer um filme do Homem-Aranha em 1990, parte do acordo incluía ter a sua própria série de animação que usaria o mesmo material de origem dos filmes, ou seja, os primeiros quadrinhos. E como eu expliquei no vídeo de Homem-Aranha Sem Limites, que se você não assistiu vai ter que estar indo assistir lá agora, esse acordo da Sony resultou na existência da série, já que a Marvel não poderia fazer uma série com os elementos clássicos do personagem, por isso surgiu aquela loucura do Ação Sem Limites. Já a Sony chamou como produtora executivo para sua própria série, que acompanharia o lançamento do filme, Brian Michael Bendis, que escreveu Ultimate Spider-Man, os quadrinhos no caso. A primeira versão da nova série animada realmente seria uma adaptação de Ultimate Spider-Man dos quadrinhos, como mostrado nessas artes conceituais aí na tela. Mas o sucesso do filme, dirigido por Sam Raimi e protagonizado por Tobey Maguire em 2002, fez com que a série mudasse para seguir as bases do filme. A Tia May não foi incluída, exceto em fotos, porque eles tinham medo de que uma personagem mais velha afastasse o público-alvo mais jovem, o que não faz o menor sentido. Peter também teria um estilo mais descolado do que o do filme de 2002, então realmente ele é esse cara todo estilosão aí, bonitão. A coisa mais estranha dessa série é que ela supostamente é uma continuação do filme original de 2002, mesmo que desconsidere totalmente acontecimentos que levariam ao Homem-Aranha 2. Ela começa seguindo a morte do Duende Verde e Norman Osborn, já que o Harry é escolhido para seguir o legado do seu pai com a Oscorp como dono da empresa, com o mesmo ódio que vemos que o Harry sente do Homem-Aranha por ele supostamente ter matado seu pai. Harry, por algum motivo, aqui é loiro e talvez para diferenciar dos outros personagens ele ter esse cabelinho ali. Além disso, um dos seus grandes confrontos durante a série é o de enfrentar o legado do seu pai e descobrir quem ele era de verdade, já que aparentemente a Oscorp já foi responsável por machucar muitas pessoas inocentes. Harry tem medo do que pode acabar descobrindo sobre seu pai e se estaria se tornando um homem ruim como seu pai, algo que também acontece na trilogia. Peter, apesar de ser todo estiloso, é um garoto envergonhado e bem nerdzinho do jeito que a gente conhece, então é bem legal como eles conseguem adaptar essa introversão do Peter. Ele tenta sempre se distanciar da Mary Jane, pelo mesmo motivo do final do primeiro filme, tentando impedir que ela possa se machucar se alguém descobrir seu segredo. A Mary Jane sempre parece que quer flertar com o Peter, tipo, literalmente não tem uma palavra que ela fala que não seja tentando convencer ele de ficar com ela. Até a dubladora dela tá sempre com uma voz soturna, estranha, e eu sinto que aqui ela realmente gosta do Peter, porque algumas vezes ela até dispensa o Homem-Aranha pra ficar com o garoto, sem saber que os dois são a mesma pessoa. Esperava te ver hoje. Você vem? Eu esperava que você viesse. Eu não pensei que você viesse. Mary Jane. Sabe, significava tanto pra mim e eu pensei... O Homem-Aranha é o de sempre, um piadista que a cidade toda odeia simplesmente por ser um herói mascarado. A vida de herói e a vida pessoal do Peter colidem, como quando ele não pode aparecer na peça da Mary Jane por estar trabalhando junto do FBI, decepcionando a garota que gosta tanto. Ele precisa fazer as escolhas entre suas responsabilidades ou viver sua vida comum ao lado de quem ama, algo que ele não escolhe ficar ao lado de quem ama por saber que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mesmo que ele queira mais do que tudo fazer o contrário, mesmo que ele perca a confiança e o amor que ela tem por ele, até perdendo a garota pra outro cara e tendo que a ver saindo com outra pessoa, porque ele nunca tá lá presente pra nada. Esse é um dilema que a gente vê durante os filmes do Sam Raimi, a gente vê em Homem-Aranha 2, vê em Homem-Aranha 3, e mesmo assim, cara, o Peter, ele aceita isso e faz o que precisa ser feito. É muito legal como a série admite e entende não só o Homem-Aranha, mas também a versão criada pelo Sam Raimi. O estilo do traço é muito bonito, é aquele estilo cel shading clássico muito colorido, e isso faz de certa forma a série parecer um quadrinho que nunca para. No caso da animação 3D, pra época em que ela foi lançada, e não considerando necessariamente os dias de hoje, ela era muito boa, muito bem animada e nem tão tosca como era um Max Steel, por exemplo. Os web swings são bem animados, com movimentações fluidas, o traje do herói é o mesmo da trilogia do Sam Raimi, até mesmo os olhos ligeiramente triangulares, mas que aqui são os mais expressivos e demonstram muitos sentimentos do herói, muito mais do que animações anteriores, por ter sido uma animação 3D, então
tão cedo, a maioria das cenas acontece de noite. Afinal, animar as cenas à noite em 3D é muito mais fácil do que animar de dia. Cenas do Homem-Aranha voando pelos céus no meio das luzes e da lua é realmente diferente. De começo é muito estranho, mas você se acostuma e consegue aproveitar depois de ter se acostumado. Eu não vou dizer que tudo é muito anos 2000 aqui, mas é mesmo, tudo é muito anos 2000. Vocês precisam entender que todas essas produções são frutos da sua época, até as que a gente assiste hoje. A gente só não fala que as animações de hoje são frutos da nossa época, porque a gente já tá nessa época, sabe? Então ver um personagem usando um smartphone é super normal, mas daqui a 20 anos, os próximos desenhos vão ser julgados como desenhos que são frutos da sua época. Além do visual dos personagens, da própria Mary Jane super gótica e estranha, que usa uma gargantilha, as músicas e momentos em que o Peter aparece usando uma câmera pra se gravar no estilo vlog, tecnicamente quebrando a quarta parede, uma forma de mostrar ao público sutilmente como ele tá se sentindo, mesmo que isso seja abandonado com o tempo, é uma característica marcante de produções dos anos 2000, já que as câmeras digitais estavam aparecendo e tudo tava virando uma loucura em relação à tecnologia com os telefones e tudo mais, tanto que a série sempre coloca um véio pra falar como os jovens estão viciados nos telefones hoje em dia. As histórias seguem narrativas do povo, urbanas e pessoais pro Peter. Por exemplo, o vilão do primeiro episódio é só um homem tentando impedir que a sua moradia seja derrubada para a construção de uma propriedade privada, querendo impedir que não só ele, mas outras pessoas percam suas casas. Ou as tramas de ruas e gangue em Nova York, com o rei do crime sendo um dos vilões principais. Curioso que o Wilson Fisk nessa animação é negro, tendo seu visual baseado no rei do crime feito pelo ator Michael Clarke Duncan do filme do Demolidor de 2003 com Ben Affleck, que inclusive usa o próprio ator para dublar o personagem, o mesmo ator dublou. Já que a série é baseada nos filmes, eu não acho errado dizer que tecnicamente eles se passam no mesmo universo. Muitos dos vilões que o Homem-Aranha enfrenta são originais da série, embora relacionados aos personagens de quadrinhos existentes. Talon é baseada na Gata Negra, e inclusive é chamada de Felícia aqui, o mesmo nome da Black Cat, tendo um caso com o Harry Osborn nessa versão. Turbojet é baseado no Rocket Racer dos quadrinhos. Chicata é baseada na Elektra, ela é uma caçadora que tenta capturar e matar o Homem-Aranha por uma recompensa. E Pterodax é baseado no Abutre, de uma gangue de pterodátilos com armaduras, que é muito sem graça. Inclusive, esses vilões foram criados exatamente porque eles não queriam mexer em vilões que potencialmente pudessem aparecer nos filmes futuramente, e sinceramente, eles são bem sem salzinho. Eu prefiro quando aparecem os vilões do Homem-Aranha mesmo. Não só eles, mas também personagens de apoio, como a Indira Indy Diamond, uma jovem jornalista que foi criada especificamente pra série, no papel de rival da Mary Jane, semelhante a Gwen Stacy, já que ela é um par romântico do Peter, e o Peter até beija a guria na frente da Mary Jane no 6º episódio, criando consequências futuras diversas. Mas existem sim os personagens dos quadrinhos. O JJ Jameson tá na série, claro, a sua presença é necessária sempre nessas adaptações para mostrar como o Peter se esforça para trabalhar e receber o pouco de dinheiro que consegue. Max Dillon, um estudante da mesma classe do Peter, se torna um Electro, que é um Electro idêntico à versão Ultimate, com o corpo todo tomado por energia azul ao invés de amarela. O Flash aparece recebendo experimentos para se tornar mais inteligente. Tem a Sabre de Prata, o Kraven, o Dr. Connors faz parte da série, totalmente diferente da sua versão dos filmes, o que mais uma vez implica que essa pode ser considerada uma realidade alternativa dos filmes do Tobey, que teve acontecimentos diferentes depois do primeiro filme. Connors é mais um cientista maluco sozinho do que aquele pai de família ideal que a gente vê em outras versões. Aqui ele foi injustiçado pela Oscorp e o vemos sendo transformado aos poucos, com cuidado. A série leva um bom tempo para desenvolver os seus dilemas, tanto que em alguns episódios a gente tem mais cenas do Peter do que do próprio Homem-Aranha. E como eu disse no vídeo de Espetacular, que eu não sei se lançou ainda ou se vai lançar, ter um Peter bem construído é a base de uma boa adaptação. E sinceramente, essa aqui até agora é a mais brutal e madura que eu vi do herói nas animações. Mesmo que existam episódios meio bobos, tipo que uma garota aleatória usando um capacete psíquico que enlouquece e se torna obcecada pelo Homem-Aranha, algumas cenas, mano, tem sangue, cena montada de terror, como no episódio do Lagarto, cenas cinematográficas e quase explícitas de morte, como a Chicata virando pó, o Lagarto caindo de um prédio e se espatifando no chão e morrendo, cenas com referências sexuais claras, como o Peter olhando pra raba de uma guria louca, e essa mesma guria caindo de um elevador e enlouquecendo por causa de um trauma craniano e sendo enviada pro manicômio, o Electro morrendo ao ser sugado pra um transformador pelo Homem-Aranha. É sério, mesmo que o Electro ainda esteja vivo, ele é morto de novo em outro episódio. Os gêmeos loucos sendo explodidos pelo Peter. Mano, esse possivelmente é o Homem-Aranha mais psicopata que existe. Tipo, todo vilão morre na mão dele, igual os vilões do Tobey Maguire, então eu acho que tá bem fiel. Ou ele deixa uns traumas reversíveis dele, tipo a guria que foi pro manicômio. Toda vez, claro,
ele se culpa. O caso do Max, por exemplo, é um dos que ele se sente responsável. Mas o Connors é esquecido e ele faz coisas tipo essa aqui. Mano, que absurdo. E a Mary Jane sai andando, rindo, dá risada, velho. Como eu disse, muitas coisas são diferentes. Tem esse Homem-Aranha mais sociopata aí. A Mary Jane, por exemplo, descobre a identidade do Homem-Aranha e que é o Peter Parker. Uma das cenas mais pesadas da série, a Mary Jane assassinada na frente do Peter pelo Kraven. É bem deprimente. E faz com que tudo que o Peter mais temia na sua vida acontecesse, que seus poderes fizessem alguém que ele amava se machucar. Um garoto entrando numa corrida de ódio e vingança. E no fim é revelado que esse acontecimento é um plano dos dois gêmeos loucos lá, que criaram uma falsa realidade na mente do Peter para que ele mate o Kraven, que assassinou os pais dos gênios. É um plot bem profundo, sério, pesado, que traz consequências muito pesadas. E como eu disse, mesmo sendo falso e a morte da Mary Jane não sendo real, a cena dela, e até vocês descobrir que não é real, é realmente muito bizarro e até assustador. Uma batalha final acontece e é muito épica, em um momento onde a Indy, a namorada do Peter, entra em um coma por causa dos gêmeos. Como eu disse, é uma trama muito pesada, e mesmo que outras séries tenham tramas mais maduras, quase nenhuma envolve mortes e acidentes que criam coisas sérias reais como um coma, além das suas consequências, onde o Peter considera desistir dos seus poderes depois de tantos desastres e pessoas machucadas. Talvez essa seja a versão mais realista do personagem. A série acaba com o Peter se mudando de apartamento, dispersando a Mary Jane e desistindo do manto de Homem-Aranha após toda a cidade odiá-lo e ele ser responsabilizado por todos esses acidentes, acabando de uma maneira muito parecida com o primeiro filme do Sam Raimi. Mas é loucura, cara. Tipo assim, como a série ia continuar, eu não tenho ideia de como eles iam resolver todo esse plot do Homem-Aranha sendo odiado por todo mundo. E infelizmente, a MTV decidiu que as notas e a audiência da série eram insuficientes para justificar uma segunda temporada, deixando a série para terminar em suspense. O diretor Brandon Vietti afirmou que se a série tivesse continuado, ele teria usado o Mistério, Abutre e mais histórias com Kraven, mas como eu disse, a audiência vale muito mais para essas empresas. Eu acho uma série bem bacana, apesar dela ser um pouquinho pesada demais em alguns momentos. Ela é realmente mais séria, sombria, e ela tenta trazer esse tom dos filmes do Sam Raimi, não só no estilo, como na própria fotografia e na trilha sonora, que tenta replicar a trilha dos filmes do Sam Raimi. Então eu acho bem legal as escolhas que a série toma. Ela é bem curta, a animação não é das melhores, mas você se acostuma. Enfim, eu queria ter visto uma continuação só pra saber como eles iam acabar essa história. Muito legal a animação, se vocês puderem assistir, assistam. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e até mais.